Balança e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Esse é um texto que está em Provérbios capítulo 16, verso 11. Uma balança honesta. O que isso quer dizer, né? Os negócios honestos. Quando você vende alguma coisa, é porque ele tem aquele peso que você está anunciando, tem aquele valor que você está anunciando. Um bom negócio só é bom quando os dois ganham. Então esse é o negócio ganha-ganha, né? Ganha-perde não é um bom negócio, né? Perde-ganha também não é um bom negócio, mas ganha-ganha. E o Senhor diz assim, seja honesto nos seus negócios. Se tem 1 quilo, coloque 1 quilo. Ou qualquer outra coisa que você venha fazer nos negócios. Então essa balança é abençoada, vem do Senhor. Essa é a palavra de Deus e esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Temos um grande privilégio em poder entrar na sua casa às 6 da manhã, às 3 da manhã, para estudarmos juntos a palavra de Deus todos os dias, um capítulo novo a cada dia. E também nós podemos nos encontrar fora desse horário no NT Play, e lá você tem outros conteúdos muito interessantes, e também no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT é o nosso canal ali. Temos muita gente, centenas de milhares de pessoas estudando a Bíblia todos os dias. Vários escrevem para a gente, vários. Colocam lá suas dúvidas, seus pedidos de oração. Já tem gente interagindo, dizendo, eu estou orando por você, vamos orar por você e tal. Conselhos, palavras de motivação. Nós queremos agradecer muito a você que está lá no YouTube em outro horário. Faça desse horário assim, um momento religioso, né? Assim, todo dia, às 9 horas, todo dia, 1 da tarde. Isso vai ajudar você a buscar a Bíblia sempre neste horário. Vale a pena estudar a Bíblia todos os dias. E eu agradeço você. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, é simples, olha. Abra o canal lá no YouTube, se inscreva, clique no sininho, dê o seu like e compartilhe o programa Reavivados por Sua Palavra. Já demos uma volta inteira na Bíblia, já estamos começando novamente, né? Gênesis, tem muita coisa pela frente aqui, mas nós vamos estar juntos, não é verdade? Vamos estar juntos. Um abraço forte também para você que é Anjo da Esperança, que ajuda a pregar o Evangelho em português e em espanhol em todo o mundo. É uma responsabilidade muito grande, suas doações são muito bem-vindas e são muito bem aplicadas. Como neste caso, este curso extraordinário, eu vou aqui nessa outra câmera, este curso sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. É um material preciosíssimo. Depois de terminar o curso aqui, lição por lição, tem vários temas aqui, você entra em novotempo.com/Espírito Santo. Preenche o teste ali, se você alcançar 70%, então você vai ganhar um certificado muito bonito, tá bom? Temas lindos aqui, o Deus Espírito Santo, símbolos bíblicos do Espírito Santo no Antigo Testamento, a chuva temporã. Olha, são 15 temas lindíssimos falando sobre o Deus Espírito Santo. Então, anote esse telefone, faça o seu pedido e passe esse número para os seus amigos também, para que eles estudem a palavra de Deus. Nós estamos já no capítulo 12 de Gênesis. Gênesis é um livro bem interessante, tem poucas histórias, como nós vimos, né? Alguns personagens são bem pontuais, então é muita história para poucos capítulos. Então a gente está aqui, daqui a pouco está em outro lugar e tal, mas é assim, Gênesis tem a preocupação de mostrar que depois do pecado, Deus tinha uma solução, não é? Que era o cordeiro, primeiramente o cordeiro físico aqui, que simbolizava Jesus. Jesus viria, o Messias viria, e ele passaria pela descendência de Abraão. Abraão começa o povo de Deus. É ali que a gente vai desembocar, né? A preocupação deste livro é passar por Abraão, ir até Jacó, as 12 tribos, e aí entra o livro de Êxodo, né? Eles vão ficar no Egito, etc., ficam como escravos, e aí a libertação vai o Êxodo todo, que é uma ligação, Gênesis e Êxodo também. Vamos para o capítulo 12, depois do intervalo. Espero você aqui, não saia daí.
Ok, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e vamos estudar juntos agora Gênesis capítulo 12. Só relembrando um pouquinho, não é? O capítulo 11, o finalzinho, que começa essa visão de um novo começo. Um novo começo, e Abraão está nesse novo começo aqui. Os versos, a partir do verso, podemos ver a partir do verso 27, 11 e 27, são essas as gerações de Tera. Fala de Abraão, fala de Naor, fala de Harã. Harã gera Ló, que é o sobrinho de Abrão, aqui ainda está como Abrão, né? Aqui diz que Abrão e Naor ficaram vivos, Harã morreu e Abrão, com A só, começou a cuidar de Ló. Era o seu sobrinho, estava com ele como um filho, né? Para cima e para baixo, nas caminhadas, que agora nós vamos encontrar o movimento, né? Abrão saindo da terra que estava, porque Deus queria levá-lo para Canaã, a terra que Deus daria para ele. Então, esse é o personagem mais importante, podemos dizer assim, de Gênesis, quando nós encontramos Jacó, os seus filhos todos, e a descendência segue para Davi, a gente vai ver mais para frente, e de Davi até Jesus. Então, aqui a gente encontra Abrão se casando com Sarai. Esse era o nome, né? É interessante que Abrão quer dizer já pai exaltado, né? Nós já vimos, pai exaltado. Deus tinha um chamado para ele. Logo aqui no verso 28, né? Ele estava na terra do pai, o seu pai também vem a falecer, verso 32, diz que ele viveu 275 anos, a quantidade de anos de vida das pessoas começou a cair, eles estavam em Harã, e agora vem o capítulo 12, só para a gente situar aqui. Ora, diz o Senhor a Abrão, pois ele muda para Abraão. Deus fazia muito isso, ou fez muitas vezes, né, a mudança de nome de Jacó para Israel também, de Abrão para Abraão, que a gente já vai ver por aqui a mudança do nome. Mas aqui um novo começo ainda, a continuação do novo começo, explicando a família de Abrão, explicando a viagem que Deus estava propondo para ele aqui. Ele faz uma aliança no começo do capítulo 12. Ele diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrei. Aqui era uma atitude de fé completamente, né? Vamos sair daqui. Abraão era um homem que tinha posses, não era sozinho, tinha muitos servos, tinha familiares que dependiam dele, não tinha filhos, mas tinha familiares que dependiam dele. E agora sair e movimentar esse povo todo pelo deserto, não é? Passando por vários lugares, era um ato, um passo de fé, Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Evidentemente, ele mais ou menos sabia onde que era, mas eu posso imaginar Abrão indo para cá, está uma encruzilhada, ele olha para Deus e Deus diz assim, pela direita. Ah, ok, pela direita. E de repente tem lá uma bifurcação, né? Não encruzilhada, mas uma outra bifurcação, e ele vai indo pela direita. E Deus diz, onde é que você vai? Eu vou para a terra que o Senhor prometeu. Mas espera aí, você sabe o caminho? Não sei, mas então espera, é pela esquerda, você tem que olhar para mim. Isso também é conosco, não é? A gente quer fazer a vontade de Deus, não, eu quero ter um casamento que Deus aprove, quero fazer a vontade de Deus e tal, mas eu faço as minhas escolhas. Eu quero aquela pessoa, não quero aquela, porque aquela eu acho isso, a outra, mas eu escolho. Deus me deu essa prerrogativa de escolher, mas ele tem que ser uma parceria com ele. Eu peço para ele me dirigir e eu escolho sem perguntar para ele. É a mesma coisa que poderia acontecer com Abrão, né? Aqui no caso, Abrão. Então ele disse assim, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus tem sempre o lugar onde a gente vai se dar melhor. Ele diz assim, vocês estão caminhando também para uma terra que eu vou mostrar, mas essa terra é meu reino real. Ele já está aqui, mas ainda não. Ele já está entre nós. Há rasgos do reino de Deus em todos os lugares. E eu tenho que me acostumar a viver aqui nesta terra, no reino de Deus, para poder viver no reino de Deus que Ele vai me propiciar depois da volta de Jesus. Só depois da volta de Jesus nós vamos para
o reino de Deus. Primeiro 1000 anos no céu, depois nesta terra renovada, conforme reza o Apocalipse. Verso 2, de ti farei uma grande nação. Essa é a primeira promessa para Abrão. Eu vou fazer de você uma grande nação. Lá, o pai dele morreu, ele se casou com Sara. Sara era estéril. Quem diz aqui é Moisés, que já sabia da história, né? É lógico que quando ele se casou, ele não sabia que ela era estéril, né? Tentaram 1, 2, sei lá quantas vezes, não nasce a criança, não, é estéril. Um dos dois é estéril, a mulher é estéril. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Então, eu vou fazer de você uma grande nação. E ele termina esse verso 2 dizendo assim, sê tu uma bênção. Como é que uma pessoa pode ser uma bênção? Seja você uma bênção, né? Um linguajar mais coloquial aqui. Você vai ser uma bênção. Então, ande como você sendo uma bênção. Ande como você estivesse na presença de Deus, e de fato está. Ande em parceria com Deus, porque Ele vai levar você para o lugar que Ele acha que você deve ir. Então, acompanhe a Deus. Não faça o seu caminho. Por isso que a gente tem dito muitas vezes aqui, comece o dia com Deus. Porque o inimigo lá, sabe quem é, né? Ele já tem o programa para você aqui, ó. Exatamente, ele já tem todo o programa que vai satisfazer você. Todo o programa. Ou que vai deixá-lo super irritado até com Deus. Ele já tem o programa. Então você precisa buscar a palavra de Deus para sair com o programa de Deus na sua vida, não o programa dele. O dele não presta. Então ser uma bênção significa andar com Deus. Isso é ser uma bênção. Ser uma bênção não é assim, eu me preocupo primeiro, bom, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, ser uma bênção é andar com Deus. E essa amizade vai mudando você. Vai mudando. Tem gente que começa a andar com alguém que ama muito, pode ser um amigo, uma amiga, pode ser o esposo, esposa também, e começa a ficar parecido com essa pessoa. Alguns dizem que depois de vários anos de casado, o marido fica muito parecido com a mulher fica muito parecida com o marido. Não é? Alguns gostos se assemelham, outros não, né? Mas eles vão ficando, até dizem que, uma vez eu ouvi dizer que eles têm a cara igual, vão ficando com a cara igual. E aí um médico que cuida de idosos, geriatra, né? Ele disse assim, sabe, pastor, é que idoso tem a mesma cara. Ele brincou comigo nesse sentido. Mas as pessoas vão se afinando. Andar com Deus, você vai se afinando também. Essa é a primeira promessa para Abraão. Vai crescer, vai ser uma grande nação. Seja uma bênção. Eu vou te abençoar, então seja uma bênção. Uma bênção para quem? Para os outros. Não é ter bênção, é ser bênção. É diferente, não é? Diferente. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, não só os futuros judeus, mas todas as famílias da terra, e nós estamos incluídos nisso daí. Então, vem essa primeira concessão aqui. Faz uma aliança, agora faz uma concessão. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Essa concessão de ter alguém, porque o pai tinha morrido e ele estava cuidando de Ló. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Vamos mostrar um mapinha aqui, só para você ter uma ideia. Esse mapa aqui é a jornada de Abraão. Ele sai de Ur dos Caldeus, está vendo aqui, perto do mar inferior? A minha direita aqui, né? Acho que é a sua direita, deve ser a sua direita também. Ele sai de Ur ali embaixo, passa em Babilônia, passa em Mare e chega em Harã, lá em cima, na Síria, você vê ali um pedacinho da Síria, chega em Harã. Aqui diz que ele parte de Harã, saiu de Harã. Essa jornada toda, saiu dos caldeus. Então, toda essa história aqui está resumida, né? O Gênesis é assim, muita história, poucos capítulos, poucos versículos. Então, algumas coisas a gente tem que fazer ligação, né? Havia um compromisso. O verso 5 diz assim, levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. E as pessoas que lhes acrescentaram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. É lógico, eles vão passar por uma porção de lugares, coisas vão acontecer e tal, mas ele vai pulando aqui, sai de Ur lá embaixo, vamos colocar o mapinha de novo? Sai de Ur lá embaixo, vai para Harã lá em cima e você vai ver Canaã ali perto do Mar Grande, o Mar Mediterrâneo,
tá? Bem na sua esquerda aí. E vai aparecer lá, Canaã, é lá, e chegou em Canaã. Ali era a terra que Deus já tinha prometido. O plano de Deus para o povo de Israel se estabelecer em Harã era antigo, não era novo, não foi feito de repente. Porque era um local muito importante, passagem de muitas caravanas e muita gente poderia levar o evangelho, não é? A pregação da palavra para outros lugares. Então, a fé nos leva a mudar. Eles mudaram de lugar, chegaram no lugar onde Deus queria. Então, se você tem fé, a mudança vai acontecer. Isso daí é bem claro. Aqui dos versos 6 a 8, a gente pode dizer que a fé nos conduz ao objetivo. Então, apareceu o Senhor a Abrão, ele lhe disse, darei a tua descendência a esta terra, que terra? Canaã, onde eu havia falado aqui. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte oriente de Betel, armou sua tenda, ficando em Betel. Então, a fé nos leva a mudar, a fé nos leva e nos conduz ao objetivo. Deus disse que vai levar e vai conduzir você até o reino. E finalmente nós encontramos aqui, depois seguiu Abrão dali indo para o Neguebe, esse deserto tremendo onde quando as chuvas vêm, vira um rio lá no meio, né? A fé nos coloca em movimento. Se você muda, você vai rumo ao objetivo e você está em movimento constante. Fé e movimento são duas coisas muito próximas. Não existe uma fé estática. Eu tenho fé e está parado lá na igreja, está parado em casa, não tem ação. Fé é operosa e fé sem obras é morta. Então, é muito importante aprender com essas viagens todas aqui de Abrão. Agora, um problema, né? Problema sério. Ele vai viajar, ele vai para o Egito, passa pelo Egito, e no mapinha lá, depois você pode dar uma voltada aqui no YouTube e ver que ele vai chegar até o Egito. Lá no Egito, tinha grande fome e tal. E guarde bem essa ideia, porque lá no capítulo 29, 30, alguma coisa assim, vai falar de Isaac, o filho dele, que vai fazer a mesma coisa. Teve fome, ele deveria ir para o Egito, né? Ele disse, não vá para o Egito, vá lá para os filisteus. Então ele subiu de novo para os filisteus. Mas tem aí uma semelhança grande. Foi para lá, mas quando chegaram lá no Egito, uma coisa bem interessante aconteceu. Primeiro, ele deixou de confiar em Deus. Por quê? Sua esposa era muito bonita. Chamava atenção. Sarai, aqui por enquanto, era uma mulher formosa. E Abrão ficou com medo. Se Deus estava conduzindo, se Deus estava levando, ele deveria ser forte o suficiente para acreditar que as coisas iam passar bem. As coisas iam ficar tranquilas, mas ele ficou com medo. Vai que o faraó, porque ele tinha muitos bens, vai que o faraó olha para minha esposa e diz, eu quero sua esposa, e me mate para ter a minha esposa, então eu já vou resolver isso. Esse é o problema de ir adiante de Deus. Eu vou resolver, Senhor, deixa comigo, calma lá. Deus está levando você para o reino, então o percurso todo, ele tem condições de lhe ajudar, de lhe orientar. Aqui, infelizmente, ele acabou dizendo que ela era sua irmã. E tinha lá um parentesco, era uma meia-irmã mesmo, então a gente, não é mentira, né? Não é mentira total. Meias verdades são piores que mentiras às vezes. E ele diz isso, é minha irmã, temendo. Então, primeiro, ele se deixou de confiar em Deus, porque houve um problema. Você já fez isso? É complicado, né? Parece que Deus não está fazendo nada, está olhando para lá e para cá, mas Deus não se mexe, então eu vou fazer alguma coisa. E às vezes não dá certo, né? Bom, esse erro custou bastante. Abrão entrou no Egito, verso 14, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, já a levaram para a casa de Faraó, que era um deus acima de qualquer coisa, ali. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, lhe deu ovelhas, verso 16, bois, jumentos. Mas Deus puniu o faraó. Vejam aqui que interessante. Se Sara ou Sarai tivesse ficado com o faraó, é um plano do diabo. Então o Messias estava comprometido.
o nascimento do Messias estaria comprometido. Então Deus deu um sonho para Faraó, opa, alto lá. Só que aqui não é uma coisa de ele chegou hoje, Deus deu o sonho no dia seguinte para ele, eles ficaram por lá. Eles passaram um perigo tremendo. Então o Senhor puniu o Faraó, verso 17, com pragas. Aí você lembra um pouquinho pragas, né? O Faraó ficou apavorado porque devia ter nos anais históricos lá que haviam também acompanhado pragas lá no tempo de Moisés, né? Então ele chamou Abrão e disse: o que é isso que você me fez? Por que você não disse que ela era sua esposa? Disse que era sua irmã. Fiquei com medo de morrer, né? Então o Faraó deu ordens: olha, não toquem nesse camarada, acompanhem-no a ele, a sua mulher e tudo que eles possuem, não toquem nada. Mas ele deu uma fracassada. Por que a Bíblia é maravilhosa? Porque ela diz o melhor e o pior das pessoas. E assim como eu também, como você, que temos nossos deslizes, mas a gente não pode soltar das mãos de Deus. Confiar em Deus é fundamental para chegar onde Ele quer mostrar para a gente. Vamos orar? Pai bondoso, pedimos a Tua bênção agora. Nós queremos andar segurando nas Tuas mãos, porque o Senhor vai nos levar para o reino eterno. Então, conduza cada passo da nossa vida, que Jesus seja o nosso companheiro de viagem, que a Bíblia seja o nosso GPS, para chegarmos onde o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui e nos vemos amanhã com o capítulo 13. Até lá. Muitas vezes na vida, para se construir uma jornada nova, é necessário deixar para trás velhas zonas de seguranças. Em Gênesis capítulo 12, um novo personagem surge no cenário recebendo um convite muito desafiador. Logo nos versos iniciais do capítulo, encontramos o relato. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Abrão tinha 75 anos de idade quando recebeu este chamado, ou seja, ele não era mais um jovem com todo o vigor disponível. Ur dos Caldeus era uma cidade relativamente próspera naqueles tempos, e pelos relatos bíblicos, Abrão desfrutava de certo conforto econômico. Além disso, ali estava sua família e seus amigos. Deixar tudo isso para trás por causa de um chamado divino era uma decisão muito difícil. Mas ele aceitou. Partiu para um lugar que ele não conhecia, abandonando toda a sua estabilidade financeira, geográfica e familiar. O resto da história você conhece. Abrão se tornou um dos pilares de 3 grandes religiões mundiais: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Enquanto que em Ur é conhecido como um homem sem filho, afinal sua esposa Sara era estéril, Abrão se tornou o pai da nação israelita, a qual até hoje é importante no cenário mundial. Outro aspecto importante do chamado de Abrão é que inicialmente Deus não o chamou para ser abençoado. Se você observar o texto atentamente, perceberá que Deus o chamou para ser uma bênção. Ou seja, o plano de Deus não era que Abrão recebesse bênção, mas que fosse bênção na vida de outras pessoas. Isso revela que, primeiramente, o chamado de Deus para seus seguidores não é para que eles sejam servidos de bênçãos divinas, mas que eles sejam canais de bênçãos de Deus por onde eles passarem. E sabe, Deus tem um chamado para você também. Talvez você tenha que fazer escolhas difíceis para atender este convite. Porém, tenha certeza de uma coisa: Deus vai te dar infinitamente mais do que qualquer coisa que você deixar por causa dele. E além de tudo, Ele fará de você uma bênção por onde você passar.